Baitana Bakebu, Baitana Bakebu, Bakaburuna Buma, Teninawa Ashun, Yasharatanibu, Anusha Inanu, Mi Pokatidu Maha Poka Inanu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, Ai, Ai, Ai. A primeira apresentação será do Gersen. O Gersen José dos Santos Luciano, ou Gersen Baniwa, né? É indígena do povo Baniwa de São Gabriel da Cachoeira, graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Antropologia Social e também doutor em Antropologia. Foi secretário municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira, cofundador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, da FOIM. Foi coordenador geral, né, da Educação Escolar Indígena da Secretaria de Estado da Educação, também chamado SECAD, né, lá do MEC, e diretor-presidente do Centro Indígena de Estudos e Pesquisas, CINEP, e professor atualmente do curso de licenciatura específica e formação de professores indígenas da UFAM. Em 2010, ele conseguiu defender o título de doutorado com o tema Escola Indígena para Manejo e Domesticação do Mundo, os desafios da educação escolar indígena do Alto Rio Negro. Boa noite. Cumprimento aqui a mesa, o nosso coordenador, Selmo, meio do qual quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui para essa conversa, para esse diálogo. Cumprimentar especialmente o parente e colega Maná Kaxinawá, companheiro de longa data das lutas e também colega de formação na Universidade de Brasília. Eu não sei muito por que assumi a minha vinda aqui, não é? Porque depois de que fui perceber na armadilha que eu criei, primeiro porque talvez o campo que eu menos conheço, que é essa questão da língua, né? Curiosamente, eu nunca estudei isso na filosofia, na antropologia não tem nada disso, né? Depois que está com o que eu vou dizer lá para o povo, né? Para os parentes. Mas talvez esse não seja o maior desafio, porque pelo menos eu sou falante, né, de língua indígena, então a gente tem também um pouco a vivência prática. Mas acho que o desafio principal que é também, por um lado, o orgulho, né, e o prazer e satisfação de estar do lado do Maná, mas esse é exatamente a razão do maior desafio, porque eu estou diante de um estudioso, aí sim, do tema. Não é? Quer dizer, e aí, é claro, viu, Maná, eu fico assim, um pouco, sei lá, com medo de até falar besteiras hoje aqui. Você depois me corrige, ou então me perdoe. Eu geralmente falo em pé, mas vou pedir licença de todos para ficar sentado. Eu estou em um processo de recuperação, tratamento de saúde, é um problema bastante complexo, e por essa razão vou me manter sentado. Diante, então, do dilema do que eu poderia falar, eu resolvi fazer compartilhar com vocês de algumas preocupações, algumas reflexões muito no cunho que eu chamo sociopolítico, em se tratando dessa questão das línguas indígenas. Então, nada de ordem técnica, nada de ordem fonológica, algo parecido, mas sim um pouco a minha compreensão na perspectiva, então, cosmológica, um pouco o papel, o lugar das línguas, de um modo geral, da linguagem, de um modo geral, e particularmente das línguas indígenas nas cosmologias indígenas, mas aqui particularmente na cosmologia baniwa. Como é que eu consigo apreender a importância, o papel, a função
da linguagem, da comunicação de um modo geral, na cosmologia Baniwa. Como é que... por favor, pode passar. Esse é um desenho de alunos, de um aluno Baniwa, de Assunção do Içana. Tem gente aqui que conhece Assunção do Içana, no Rio Içana. Então, esse é um desenho. Yampirikuri Tia Uyusu Sua Kairumo. Yampirikuri é o herói mítico, né? É o herói Baniwa. Na verdade, o criador das coisas boas, ou o defensor das coisas boas. E ali o Yampirikuri Tia Uyusu Sua Kairumo está dizendo que esse herói mítico não lava o rosto com a folha, não é? E curiosamente, o desenho de uma folha na boca tem algo a dizer. Aqui é muito mais deixar no plano, de fato, do mistério, do que mesmo uma explicação. Né? Pode passar. Bom, aí também é um desenho de um aluno da mesma escola, Kariyama. Várias figuras. O pessoal da área de arqueologia conhece muito bem essas figuras, mas eu trouxe inicialmente esses dois desenhos que representam um pouco, na minha compreensão, o mundo, o simbolismo do mundo. Quer dizer, para destacar primeiramente que a cosmologia Baniwa gira em torno do espírito, da espiritualidade, e não da matéria. Então, o mundo é percebido como tudo simbólico. É sempre o importante é o transcendental. Não é? Transcendental não do ponto de vista religioso, místico, mas do ponto de vista da natureza. Quer dizer, o transcendental aqui é a própria natureza. Né? Então, já o lugar primordial, extremamente importante do mundo, da natureza. Um mundo... E aqui eu vou tratar muito esses termos, então, mundo, natureza, principalmente cosmo, daí a cosmologia. Né? Para mim, um pouco a centralidade da minha fala. Pode fazer, por favor, Raquel. Bom, como na versão Baniwa, a origem da linguagem. A linguagem, então, não estou me referindo aqui às línguas, que é o tom da fala, da voz. Não é? Linguagem é mais do que isso, né? Então, a linguagem é obra criada e criadora. Então, ela, além de ser um dom que foi dado pelos heróis míticos desde a origem, desde os primórdios dos tempos, mas é também por meio da linguagem, inclusive da palavra, é que se cria. Né? E se continua criando até os tempos atuais. Portanto, a linguagem faz parte da capacidade cósmica. Não é um dom, não é um privilégio dos humanos. Eu estou tratando aqui de cosmos. O mundo tem a sua comunicação. Na cosmologia Baniwa, todo ser humano ou não humano possui a capacidade de comunicação. Não existe ser animado ou não animado que não tenha a capacidade de comunicação. Né? Todos se comunicam. Daí, então, o mundo é fundamentalmente comunicação. Essa comunicação é que produz equilíbrio e sustentabilidade. Ou desequilíbrio ou insustentabilidade. Depende, então, de como essa comunicação é feita e se é feita. Todos os seres da natureza, do mundo, humanos e não humanos, possuem, portanto, capacidade de comunicação e agencialidade. Não é? Isso é fundamental. Eu já destaco isso porque, quando eu leio na literatura científica, geralmente se discute as línguas faladas. E a língua como apenas fosse a capacidade do ser humano. Não é? Quer dizer, excluindo todos os outros seres. Da natureza, do mundo. Daí, então, o termo linguagem cósmica, conceituado como essa igualdade comunicativa. É nesse plano da comunicação da linguagem é que todos os seres são iguais. Não é? Essa é uma primeira premissa fundamental para entender
a cosmologia Baniwa. Não é? Aqui é o plano horizontal. Se todos os seres se comunicam, todos, portanto, são sujeitos, todos têm a mesma capacidade de contribuir, inclusive, para a harmonia necessária para que a vida aconteça. Bom, num campo mais das línguas, propriamente, falada, escrita, oralizada, algo dessa natureza, né? Os homens se comunicam entre si e estes com a natureza, com o mundo. Os identificam e os diferenciam. Então, digamos assim, a língua Baniwa, ou as línguas indígenas, é um instrumento importante, né? Por meio do qual os homens se comunicam entre si, mas se comunicam entre si, além de comunicação entre si, se comunicam também com a natureza, com o mundo, né? Por meio do qual se identificam e também se diferenciam. Próximo. Portanto, ocorre o fenômeno do diálogo comunicativo da natureza, que é fundamentalmente baseado no respeito, na negociação, na reciprocidade, na dádiva, na oferenda, portanto, na comunicação simbólica. Então, aqui expressa claramente aquilo que nós, em geral, falamos, mas de forma muito vazia, que é essa coisa do mundo orgânico, do mundo integrado, do mundo holístico, e assim por diante. Não é? O que faz essa organicidade acontecer é exatamente no plano da comunicação. Não é? Todos os seres se comunicam. E o pajé que é bom, ele tem que se comunicar com todos os seres. Porque se ele não for capaz de fazer uma comunicação com um dos seres, não será completo o seu trabalho de harmonizar, de equilibrar o mundo. Não é? Se dá fundamentalmente no plano da comunicação. Por exemplo, escassez de caça ou pesca em um determinado território pode ser resultado de falta ou má comunicação com os seres, com a natureza. Então, quando num determinado território Baniwa se percebe escassez de caça e pesca em um determinado tempo, provavelmente, ou os sábios, os pajés ou a comunidade não estão cumprindo suficientemente a sua responsabilidade de comunicação. Né? É um ruído de comunicação até uma ausência de comunicação. Portanto, linguagem é fundamentalmente da ordem espiritual e transcendental. Não é apenas uma técnica, não é? É fundamentalmente no plano do espírito, no plano transcendental. O mundo é resultado de um protocolo de comunicação entre os sujeitos da natureza. Quer dizer, o mundo só existe quando a gente vai ler toda a mitologia Baniwa, né? A criação do mundo, a criação dos homens, a criação dos animais, a criação de todas as espécies, fica claramente que tudo dependeu dessa comunicação. Né? Então, o mundo, no fundo, é mesmo um resultado de um protocolo de comunicação, de uma ordem de comunicação, né? De uma cultura de comunicação entre os sujeitos da natureza. Não estou tratando aqui apenas de comunicação entre os humanos e os não humanos, de um modo geral, sem exclusão de de uma espécie, de nenhum ser existente. Linguagem é fundamentalmente uma relação e uma atitude, portanto, de reconhecimento, respeito e reciprocidade. Essa comunicação só acontece se houver este reconhecimento, este respeito e esta reciprocidade entre quem? Entre os seres. Não é? E nós vamos ver mais adiante, talvez os seres que mais deixam de reconhecer, de respeitar e atuar na reciprocidade é exatamente o ser humano. Não é? Daí a origem de tantos problemas que enfrentamos hoje na visão, no caso dos Baniwa. Próxima. Por meio da linguagem cósmica, nada é escondido, desconhecido ou secreto. Esta é a segunda premissa. Não tem como, por exemplo, um bom pajé, algo poder ficar escondido. Né? Porque o segredo é, de alguma maneira, ter o domínio da linguagem do mundo. O mundo se manifesta. Os seres sempre se manifestam, sempre se revelam. Cabe, no caso dos homens, terem, não é? Alcançarem um certo grau de compreensão desta comunicação, dessa expressão da natureza do mundo.
Aos sábios pajés cabe conhecer, revelar e manejar. Percebem que aqui claramente está fora qualquer possibilidade, que é muito presente no mundo branco, que é a dominação. Quer dizer, ter o domínio deste conhecimento não significa uma hierarquização. Quer dizer, a dominação só é resultado quando você hierarquiza. Se o plano é horizontal, tem que haver o equilíbrio, o manejo, mas não a dominação, porque não há hierarquização. Funciona desta maneira, na concepção Banil, o sistema de comunicação cósmica. Então, não existe um sistema de comunicação humano. Não é possível apenas pensar um sistema de comunicação dos homens. Porque, se for assim, estaria totalmente incompleto, insuficiente e, portanto, ineficaz nos seus propósitos de equilíbrio, de harmonia, de sustentabilidade. E sim, um sistema de comunicação cósmica entre todos os seres. Né? Em função do tempo, eu sempre falo de um relato que eu vivi, que para mim sempre ficou marcante, isso quando eu era menino, né? Para compreender um pouco esse sistema de comunicação Banil, um episódio real que aconteceu na aldeia Massarico. Mas se depois der tempo, a gente vai falar. Portanto, há uma comunicação orgânica de vivos e mortos, e a natureza, numa perspectiva de comunicação que eu chamo de comunicação cosmopolítica. Próxima tela explica um pouco o que é essa comunicação cosmopolítica que eu estou tratando. Política cósmica que envolve todos os seres e coisas do mundo. Todos os seres possuem agencialidade, vontade, intencionalidade, sensibilidade. Muito diferente da filosofia ou cosmologia ocidental científica. Por que, então, cosmologia política cosmológica? Uma linguagem cosmopolítica. Ora, a vida em si precisa ser, portanto, dialogada e negociada no plano político, sobretudo. Porque essa relação horizontal dialogável só tem sentido a partir de uma negociação com todos os seres. É curioso pensar isso, e talvez até impensável na cultura ocidental. Como um sábio pajé vai ter que se comunicar e se entender com o espírito de um ínfimo animal ou barata. Mas tem que ter essa comunicação no mesmo nível. O espírito humano tem que dialogar com o espírito da barata. E isso é uma negociação política. Muitas vezes complexa, difícil, mas necessário. Não é? Necessário. Ou mais ainda, quando o diálogo tiver que acontecer com o espírito do trovão. Não é? Pensando no plano bem mais complexo. Convivência e coexistência cósmica é resultado de diálogo e negociação política entre os membros sujeitos da natureza, inclusive os humanos. Não é uma exclusividade humana. Diálogo, portanto, que eu chamo diálogo cosmopolítico, né? Para exatamente destacar que não é um diálogo entre os humanos, porque no nosso plano ocidental já é tão difícil, né? Tão difícil só os humanos se entenderem. Você imagina a distância para que os humanos se entendam com os não humanos. Né? Isso é uma coisa absolutamente, digamos, séria e profunda para pensar esta comunicação, esta linguagem da qual estou falando. Linguagem, sociedade e natureza relacionados de forma dinâmica, adaptável à abertura ao movimento e à heterogeneidade, né? Já muito conhecido, principalmente no campo da psicologia. Revela um pouco essa compreensão cosmológica e cósmica da linguagem. Não é? O mundo está sempre em construção e junto às linguagens. Então, desse ponto de vista, como é resultado também da negociação e muitas vezes de tensão, porque isso ocorre, doença, as desgraças, as tragédias, em geral, são concebidas como exatamente, às vezes, o fracasso de uma comunicação, o fracasso de um diálogo, de uma conexão. Palavras, gestos, sinais, rituais possuem força mágica, para o bem ou para o mal, para criar, para curar, para corrigir,
coisas que foram sendo criadas, mas não saíram como se planejou. O poder da palavra, da linguagem. Não é? Aqui mereceria apenas um detalhe. A cosmologia indígena não tem, como tem na cosmologia ocidental, principalmente na perspectiva judaico-cristã, da polarização do bem e do mal. Não é? Isso não existe na cosmologia. O herói mítico Yampiriculi, que nós vimos lá no desenho anterior, ele é, ao mesmo tempo, o criador e o protetor das coisas boas, mas é também o criador das coisas ruins. Mas também ele cura, porque não há essa polaridade. Né? Quer dizer, o herói Yampiriculi, ele circula todo esse mundo. E, ao longo do tempo, do espaço, as palavras, elas ganham forças e formas e impactos diferentes e diferenciadores. Não é? Então, só para distinguir desse conceito de bem e mal, muito diferente do que é na cultura neo-judaico-cristã. Então, no fundo, o que é a pagelança entre os Baniwa? É o estabelecimento da comunicação, das conexões cósmicas. Uma doença nada mais é, então, do que uma falta ou uma má comunicação. Então, o pajé tem que conectar, tem que pôr de novo em comunicação. Toda doença na cosmologia Baniwa é doença provocada, ou pelos humanos, ou pelos não-humanos. E é fundamentalmente na relação. Então, o pajé tem que ir em busca dessa relação que foi, de alguma maneira, mal feita ou não feita para ser refeita. Né? Então, é o restabelecimento da comunicação, das conexões cósmicas. Assim, perda de uma língua afeta diretamente a relação com a natureza, com o cosmos, quebra ou redução de conectividade, afetando o equilíbrio e a harmonia. Aquilo que, por exemplo, os linguistas, não é, falam muito nessa linha, claro, do ponto de vista da racionalidade ocidental, como é possível você claramente conectar isso às próprias interpretações e compreensões, narrações dos mitos, das cosmologias, no caso da cosmologia Baniwa. Né? A língua é muito mais do que uma simples técnica de entendimento entre os humanos. Né? Então, de certo modo, é o cosmo que perde com a perda de uma língua. Perda de tradições, rituais, cantos, também afeta diretamente a comunicação cósmica. Por quê? Porque tradições, rituais e cantos fazem parte desse conjunto de possibilidades de comunicação, de linguagem. Próximo. As línguas indígenas, estamos falando agora especificamente das línguas, né? São instrumentos mais completos da comunicação entre si e com o cosmos. Não é? Mas sempre com esse viés. Isso não é apenas uma comunicação entre os humanos, mas também com o cosmos. Como elo comunicativo com e entre os mundos existentes. Né? Na minha compreensão, a estrutura da língua Baniwa, ela é suficiente para estes dois tipos de comunicação, entre os humanos e os humanos com os não-humanos. Não é? Daí, toda vez que eu tento traduzir algumas palavras Baniwa para o português, é impossível. Não adianta nem tentar, porque eles não encontram traduções próximas possíveis. Né? Porque eles tratam de uma estrutura específica, dentro de uma racionalidade própria. Expressam cosmologias, epistemologias, racionalidade, especialidade, né? Identidade, temporalidade, valores e espiritualidade. O homem exerce seu papel de destaque na mediação entre os seres da natureza. Então, obviamente que há essa compreensão de que os humanos, não é, por também possuírem o seu instrumento próprio, que são as línguas faladas ou oralizadas, exercem esse papel em destaque da mediação entre os seres da natureza. Tem um fator preponderante nesse sentido. Próximo. Portanto, formas próprias, adequadas e especializadas de comunicação. Aqui, só muito rapidamente, algumas
formas de comunicação que, no caso, é observado na linguagem dos povos indígenas, de um modo geral, mas particularmente observado entre os banios, né? As línguas faladas cotidianamente, formas de falar cotidiano, as linguagens especializadas, aquelas mais especificamente dos pajés, linguagens ritualísticas, que são as cerimônias, e as linguagens simbólicas, gestos, atitudes, jejuns, oferenças, transe. Oferenda do pescador. Todo caçador, pescador banil, que se preze de algum modo, ele, quando vai caçar e pescar, a primeira coisa que ele tem que estabelecer é a comunicação com os donos das caças e das pescas. Essa é a primeira coisa que faz. Desde a noite já tem que sonhar alguma perspectiva. E quando ele sai, ele tem que negociar com os espíritos das caças e das pescas, né? Então, geralmente, no caso dos banil, eu vou pescar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é negociar. E a expressão dessa negociação, muitas vezes, é realizar uma oferenda. Você tem um lugar sagrado, em geral, uma pedra, né? Pedra da pescada. Não tem um nome. Então, isso é uma pedra, né, que representa, de certa maneira, o espírito da pescada. Vai lá e põe um pedaço de beiju, um pouco de farinha, um pedaço de carne, alguma coisa, vai deixar na pedra. Quer dizer, não é? Na lógica da reciprocidade, eu estou negociando para que eu possa ter uma boa caça, uma boa pesca, né? Então, uma comunicação mais simbólica, importante. Os diferentes papéis dos grupos sociais e de gênero são fundamentais nesse processo. Acho que é um aspecto muito importante com o qual concordo. Aqui tem vários autores que já trabalharam isso, né? Mulheres como guardiãs das línguas e das tradições, portanto, representam simbolicamente a vitalidade das línguas, das tradições e do território. Daí essa analogia com Mãe Terra, que os índios sempre falam, não é uma invenção de um slogan, de uma fala com efeito especial. Tem todo um sentido simbólico, espiritual muito forte com relação a isso. E não é à toa que também as mulheres geralmente são mais resistentes cultural e linguisticamente, né? Geralmente são as últimas que cedem, né, na pressão externa. A pressão externa. Próximo. Papel e representação. Aqui, aí uma reflexão que eu faço, né? Quer dizer, se a gente olhar por essa perspectiva, há um papel extremamente relevante, simbólica, de professores e lideranças. Isso apenas para compreender isso que eu estou falando, né? Quer dizer, eu, quando me criei, eu sempre me espalhei com aqueles que vieram antes de mim, né? Os mais velhos, os pajés, e para entrar no movimento indígena, os líderes que vieram antes de mim. Então, a tendência nossa como criança é se comportar, seguir, né? E essa é uma forma pedagógica dos índios de, na observação, no exemplo, seguirem. Então, se você tem uma liderança e um professor indígena que vai estudar fora, volta, e ele volta não valorizando a língua indígena, é muito comum que as gerações que vêm depois sigam esse exemplo, porque é como se começa a se prestigiar aquilo que você adquire fora, não é? Ao contrário, se uma liderança, se um estudante vai lá fora e aprende muita coisa, volta, mas continua valorizando a sua língua e suas tradições e culturas, a comunidade tende a assimilar desse modo e, portanto, continuar valorizando a sua língua e as suas tradições e culturas, né? E aí é curioso perceber como a escola indígena ou universidade está fora desta perspectiva de linguagem. Completamente, né? Quer dizer, isso nem se fala, muito menos se imagina e não circula, né? Quer dizer, eu acho que isso já traz um desafio fenomenal para se pensar nisso. Então, como fica a interculturalidade, o diálogo interepistemológico, né? Quer dizer, não só cultura, porque às vezes, falar de cultura muitas vezes é coisas muito materiais, ou muitos fatores muito externos, aspectos externos da cultura, não é? Às vezes, quando fala cultura, não estamos falando de racionalidade, de saberes, né? Portanto, também do diálogo interepistemológico, o diálogo intercósmico, na perspectiva que eu estou falando, né? Ou intercosmológico, né? Segundo Meliá, sem bilinguismo não há interculturalidade. Ou seja, se não há a compreensão dessas diferentes linguagens, se não são conhecidas, se não são respeitadas, se não são garantidas espaços
de convivência e coexistência dessas linguagens que expressam racionalidades, epistemologias, cosmologias, não é possível ter, obviamente, nem o bilinguismo e nem a interculturalidade. Que o bilinguismo, na perspectiva que eu estou falando, não se trata de frases, de palavras, de sentidos. Se trata de expressão de mundos. Mundo não se traduz em uma palavra, em uma frase. Não é? Quer dizer, aí você já percebe a limitação do que é simplesmente trabalhar com a língua, tecnicamente falando, enquanto fonética, gramática, isso. Né? Quer dizer, não será suficiente, pelo menos nessa perspectiva cósmica que eu estou aqui tratando. Próximo. Muitos elementos materiais e imateriais centrais nas culturas indígenas só podem ser transmitidos por meio das lógicas e estruturas das línguas tradicionais. É a crítica que eu sempre faço à escola. Muitas vezes a escola indígena quer se colocar no lugar, inclusive, de uma estrutura cosmológica. Não é possível. Por quê? Porque não está na sua lógica, não está na sua esfera, não é? Não pode ser desse modo. Narrativas sagradas são intraduzíveis para línguas coloniais. Eu não conheço uma experiência bem-sucedida de tentativa de traduzir, por exemplo, narrativas sagradas de pajés para qualquer língua ocidental. Nunca vi. Primeiro, porque dificilmente os pajés falam. São coisas deles, subjetivos, sagrados, muitas vezes secretos. Então, toda vez o que se diz para o pesquisador, mesmo quando é indígena, se diz na sua superficialidade, naquilo que interessa dizer, mas profundamente não. Então, isso é muito difícil de ser trabalhado. O que acontece muito é a substituição de uma pela outra. Quer dizer, como não é possível a tradução, o que acontece é uma substituição. Mas no Rio Negro, por exemplo, conheço muitos, né? Nossos velhos pajés foram morrendo, os novos pajés, eles vão, de certa maneira, substituindo antigas cantos, rezas, narrativas, e novos. Aí, quando você vai ouvir as rezas na língua, eu já escuto Jesus Cristo. Caramba, já colocaram no meio outra coisa que não estava antes. Né? Daqui a pouco, o que se tem daquela tradição? Quase nada. Você vai substituindo aos poucos por orações agora, as modernas, não é? Do Ocidente, dos brancos e assim por diante. Talvez Mutawari-Sá por orações e santos no Rio Negro. Né? Isso, para mim, isso está muito forte ainda. Né? Assim, quando se abandona uma tradição, se abandona também uma língua e vice-versa. E com elas toda uma concepção única de vida e de mundo, obviamente. Né? Próximo. Os saberes sagrados fazem a ponte entre o novo e o antigo, entre o passado, o presente e o futuro. Isso é muito importante para rapidamente a gente problematizar mais embaixo a questão da escrita. Né? Aonde está, fundamentalmente, na minha concepção, a limitação da escrita. Sem a transmissão do saber sagrado, a conexão se perde de forma irreversível. Né? Isso acho que é uma das coisas mais complicadas que as linguagens, né, tradicionais indígenas sofrem com prejuízos enormes, incalculáveis para os povos indígenas nas suas tradições e culturas. Né? A perda da conexão sagrada com o território, por exemplo, isso me chamou muita atenção há anos atrás, 2010, 2011, eu estava no Ministério da Educação, nós começamos a discutir territórios étnico-educacionais. Eu não conseguia entender por que Nordeste foi a única região com uma resistência que eu não conseguia entender a ideia dos territórios étnico-educacionais. Eu não conseguia. Só depois de muita reflexão, só é possível entender pela lógica da compreensão e da relação com o território. Porque os povos indígenas do Nordeste foram os que mais perderam essa conexão sagrada, esse elo com o território. Então, o sentido para eles do território era outra coisa. Enquanto que na Amazônia, isso foi uma maravilha, né, de ponta a ponta, os povos indígenas, principalmente os Guarani, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que se apropriaram da ideia do etno-territorial, inclusive para fortalecer exatamente a relação sagrada que eles tinham com o território. Não é? Então, culturalmente, isso, para mim, foi muito marcante, foi muito importante. Não é?
como compreender essa perda do elo quando se perde a língua? Só tem 1, 2 povos do Nordeste que falam a língua, os outros não falam. Ou seja, perda a língua, você perde o elo, perde a ligação com a ancestralidade, com o sagrado, com este mundo do qual estou falando. Não é? Quando não é perdido, fica totalmente empobrecido. Né? As línguas indígenas acompanham a história, as descobertas estão sempre abertas, admitidas às mudanças, vai nesse sentido. Quer dizer, não há nenhuma contradição com relação a isso. Coloquei apenas para registrar isso. Próximo. A língua indígena deve possuir uma função, um sentido, uma importância relevante na existência das pessoas e do grupo falante. Do contrário, será substituído por outra língua, é a morte da língua. Então, essa compreensão cosmológica, cósmica, é uma coisa espiritual, então é de vida, é do dia a dia. Aquele exemplo do pajé, o exemplo do pescador, mostra claramente isso. Não é uma coisa instrumental, mas é condição de vivência, condição de existência. Falar uma língua é reafirmar a identidade em todos os sentidos, né? Moral, político, social, étnico e espiritual. Eu chamar aqui, nesse caso, também é uma estratégia política, cognitiva e identitária. Essa negociação cosmopolítica, para mim, é fundamental. Né? Cognitiva, porque, como eu já disse, só é possível compreender certas nuances da cosmologia baniwa na língua baniwa. É muito difícil você explicar certas coisas na língua portuguesa, ou na língua inglesa, ou na língua francesa, ou qualquer outra língua. Você não encontra palavras, vocabulários, não é? Estruturas para explicar. Né? Então, desse ponto de vista, o cognitivo é também transcendental. Perder língua é perder identidade, territorialidade, ancestralidade, intelectual, espiritualidade. Falei um pouco. Próximo. Quais são, um pouco disso que eu estou falando, quais são, então, os desafios? Claro que isso aqui é uma discussão longa. Né? Eu escrevi um artigo que vai ser publicado nos próximos meses em 60 páginas, tudo isso. Né? Fiz um resumo bem, às vezes fica um pouco desconexo. São os desafios, nessa perspectiva, quais são os desafios das línguas e culturas indígenas na atualidade? Como é que eu vejo isso? Bom, o primeiro é que a gente continua, principalmente na escola e na universidade, com um destaque maior para a universidade, que eu até acho que, bem ou mal, a escola indígena até avançou, mas a universidade quase nada, é que continuamos considerando os povos indígenas como contingentes populacionais transitórios. É o que nós fazemos o dia inteiro na universidade. Sempre apostando no índio agora, doutor com outra característica. Né? Que tenha assimilado a linguagem acadêmica, a linguagem científica, a linguagem do branco. Eu nem estou aqui falando em termos de conhecimento, estou falando dessa ferramenta. Né? Essa transitoriedade, essa questão da integração socioeconômica, não é? Que é uma coisa muito complicada para a gente lidar, porque produz uma morte lenta e silenciosa das línguas, das culturas e dos povos indígenas. Eu estou colocando aqui das línguas e da cultura, gente, porque para mim isso é inseparável. Eu já disse isso. Né? Não é possível separar a língua da cultura. Não é? Quer dizer, a cultura não é a mesma sem a língua. Continua sendo cultura, mas é outra cultura. Não é? Com a língua é uma coisa. Relação de poder colonizador assimétrico do Estado. Não é? A opressão, a inferiorização, a subalternização, a discriminação, o racismo. Quer dizer, tudo isso não ajuda absolutamente de forma nenhuma. Né? Terceiro, a continuidade das línguas e das culturas indígenas depende da superação da cultura eurocêntrica e braquiocêntrica. A gente continua, infelizmente, nessa direção. Né? Quer dizer, na escola, na universidade, pior ainda nas igrejas. Né? E assim vai, no sindicato, no partido, né? Em qualquer lugar. Próximo. Não se pode continuar com o processo colonial de supervalorização das línguas e das culturas dominantes e desvalorização sistemática e institucionalizada, principalmente no âmbito da escola e da universidade. Digo isso porque
Esses dois instrumentos, esses dois espaços, escola e universidade, poderiam colaborar, contribuir muito, né? Mas tem sido ainda muito pouco, muitíssimo pouco. No caso da universidade, insignificante, né, nessa questão, né? É claro que existem, né? Houve mudanças, tem os nichos, tem os pontos pequenos nas universidades, mas é muito pequeno dentro da grande estrutura, né? Estratégia colonialista perverso. Povos indígenas estimulados a realizarem mudanças culturais com o argumento de que são necessidades modernas ou direitos conquistados. E, uma vez incorporados, são usados como justificativa para a negação ou perda de direitos. Eles não são mais índios. Quer dizer, há toda primeiro, todo um estímulo, né, para que os índios mudem. Não é? Vamos aprender inglês, vamos aprender o português, vamos isso, aquilo, porque isso é um direito, isso é modernidade, isso ajuda para defender os direitos. Depois que isso acontece, isso é usado contra seus próprios. Não são mais índios, porque falam português, porque agora, né, isso, aquilo. Né? Então, esse processo de colonização, de qualquer modo, continua, com uma única diferença que, pelo menos agora, tem os dois lados. Né? Já não é tão um caminho num único sentido. Então, se discrimina índios, né? Em geral, ou por ser índio demais ou por ser índio de menos. Né? Quer dizer, se eu sou índio demais, não, coitado, esse aí é o exótico, é o romântico, deixa ele para lá. Né? Se ele é índio demais, coitado, esse não é mais índio, então não tem mais direito, não precisa mais isso ou aquilo. Ou então se inventa qualquer outra coisa na ausência de um e de outro. Né? Próximo. 4. Valorização da escrita e desvalorização da oralidade das línguas indígenas. Eu acho que esse é um problema que cada vez mais se afronta. Principalmente por conta dos famosos vestibulares. Não é? Então, tem que fazer a redação, então se faz um esforço enorme para valorizar muito a escrita e, consequentemente, a desvalorização. Quer dizer, não tem hoje um tratamento adequado do ponto de vista metodológico nem conceitual que equilibra essa correlação entre poder se valorizar a escrita, mas, ao mesmo tempo, se valorizar a oralidade. Regra comum é valorizar a escrita significa desvalorizar a oralidade. A nossa academia é o exemplo perfeito disso. Né? Quem indígena que consegue defender hoje sua dissertação, seu trabalho escrito na oralidade ou na língua indígena? Pouquíssimos, são raríssimos, considerando o Brasil inteiro. De um universo de quase 100 universidades federais, 2, 3 universidades que permitem, em casos excepcionais, a defesa oral ou na língua indígena em nosso país. E aí existe uma reflexão interessante. A escrita é da ordem do passado, da memória e da história, até pelo seu engessamento. Né? Escreveu, ficou aí, guarda. Essa é uma limitação da questão da escrita. E o que é mais complicado, a escrita é seletiva. Por natureza é seletiva. Quem escreve bem, quem escreve melhor. Essa é a tônica. Principalmente na escola, na academia, ninguém escapa disso. Qualquer correção de redação é baseado nisso. Né? É seletiva, é diferenciadora. Quem escreve mais, quem escreve melhor. E hierarquizadora, obviamente. Né? Quer dizer, esse é o padrão da escrita, em qualquer canto, na escola, na universidade. Oralidade, ao contrário, é da ordem da vivência presente. Não é? Sempre viva, atual. A oralidade permite os fatos, os acontecimentos, os conhecimentos estarem sempre ao vivo. Portanto, também permanentemente adaptável, dinâmica. Isso permite maior vitalidade. Não é? Quer dizer, e aí não é exagero. Muitas vezes a escrita começa a matar a língua, na medida em que engessa, de certa maneira, não o que está escrito, mas o sentido daquilo. Né? Que é essa exatamente a razão da oralidade. A oralidade é comunitária, porque não tem essa de quem fala melhor, quem fala bonito. Né? Quem fala, cada um com o seu sotaque, com o seu modo de falar. Grupos etários, grupos, muitas vezes, internos a um povo, né? A uma etnia. E a oralidade é sempre recíproca. A escrita, não.
A escrita não permite essa reciprocidade. A reciprocidade é uma das características fundamentais das tradições indígenas. Tudo gira em torno da reciprocidade, até os casamentos, não é? Os intercasamentos. Acontece que a escrita não permite essa reciprocidade no ponto de vista do diálogo, não é? Porque você escreve, lê quem quiser ler, não é? A oralidade não. Querendo ou não, você tem que ouvir. Não é? Quer dizer, tem outro sentido. Próximo. Bom, o outro desafio é que, de alguma maneira, querendo ou não, quando a gente para, por exemplo, no meu caso, que estudei, saí da aldeia há muito tempo, fui estudar longe, estuda, aí você para e digo, caramba, o que me tornei? Aí eu vou perceber muitas marcas da colonialidade, desse outro mundo, né? Inclusive nas línguas. Na literatura. Quando a gente vai ver a língua que falamos, a literatura que escrevemos, o que tem de Baniwa nisso? 80% é do branco. Pensamento do branco, a forma de escrever do branco, a forma de organizar o pensamento do branco. O que ainda tem da lógica, da estrutura, daquela comunicação cósmica, daquela linguagem cósmica? Pouco sobrou, não é? Porque nessa colonialidade, nas línguas indígenas, a literatura, todas as línguas, as literaturas, as identidades indígenas, o quê? Foram inferiorizadas, subalternizadas, inviabilizadas, invisibilizadas, excluídas, negadas e assim vai. No mínimo subestimadas. Mas subestimadas aqui é no bom sentido. Né? Porque às vezes se imagina que se dominou, que se, de certa maneira, exerceu um poder sobre, e muitas vezes está lá resistente, nós vamos ver um pouquinho. Né? A pressão do mundo capitalista, consumista, individualista, né? Acumulativista. Né? Neste mundo há lugar para línguas e culturas indígenas. Queria destacar aqui os termos consumista, individualista, mas principalmente cumulativista. Não é? Quer dizer, na minha compreensão, os índios foram se transformados consumistas, nós já somos. Não conheço mais índio que não consome. Individualista, ainda a força da coletividade, da questão comunitária é forte. Mas eu acho que o que está mais distante do mundo indígena é a acumulação. Né? Ou seja, de algum modo os índios ainda resistem, e eu acho que vão resistir por um bom tempo, ao capitalismo consumista. Né? Aquela de acumular infinitamente. Neste mundo há lugar para indígenas e culturas indígenas? Há lugar para os povos indígenas? Que essa é uma grande pergunta que eu sempre faço. Né? Próximo. Esgotamento do modelo capitalista, individualista e cumulativista é uma esperança. Uma possibilidade. Construção de outra sociedade, humanidade, mundo. Outra escola, outra universidade. Mas a questão é, quem está afim de construir essa outra escola, esta outra universidade? E aqui é coisa difícil, né? A gente às vezes fala, tem autores, tem pessoas apaixonadas que discutem, radicais e tal, mas vai ver quem é capaz de fazer, ou quer fazer essa outra escola, essa outra universidade, né? Muitas vezes falar é tão bonito, agora na hora de fazer, ninguém aparece. Acho que a outra possibilidade é mesmo os índios assumirem a sua autonomia. Mas assumir mesmo, exercida. Esse é outro problema. A gente não assume, né? Esses dias eu estava no Mato Grosso do Sul, falando, o pessoal muito bravo, radical, na defesa da cultura e identidade. Aí, para brincar com eles, eu achei que iam me bater. Perguntei, caramba, vocês estão falando bonito, né? De educação intercultural, diferenciada, identidade e língua. Eu já tinha feito a contagem. Puxa, nessa aldeia de vocês deixaram entrar 30 igrejas. 34 igrejas numa comunidade. Vocês estão querendo o quê? Preservar a cultura ou migrar para outra cultura e religião? Aqui está sendo... Alguma coisa está errado. Vocês estão dizendo uma coisa aqui, mas a gente sai daqui, olha, outra coisa que vocês estão fazendo. E como eu conheço, eram quase todas as igrejas neopentecostais, que claramente são contra as culturas e tradições indígenas. Pregam abertamente. A professora Teodora, que muitos de vocês conhecem, ela sempre diz isso.
nós estamos sendo proibidos em nossas escolas de falar a língua indígena, de praticar nossas instituições de cultura publicamente, né? Então, essa autonomia tem que ser melhor pensada, né? Autonomia territorial, autonomia escolar, autonomia, a ideia da universidade indígena, para quê? Ora, se não tem espaço nesse, tem que começar a pensar outros espaços, né? A esperança da autonomia cognitiva. O que é cognitivo? Pensamento. Isso é mais difícil, né? De proibir, de impedir que os índios pensem, que expressem esse pensamento de forma oral, escrita, pensada, gritada, não importa. Mas essa autonomia de falar o voz, de expressar o seu pensamento, é fundamental, não é? Acho que isso teria que ser segurado com muita força em nossos processos de luta. Enfim, superação de 5 séculos de tutela, de silenciamento, de amordaçamento, prisão. Quer dizer, eu sempre concluo porque eu ainda não me convenci de que a tutela esteja superada. Está na lei superada, mas eu acho que continuamos fazendo isso todo dia, não é? E sem essa superação dessa bendita tutela, de algum modo continuamos amordaçados, né? De algum modo continuamos sem voz. Acho que a grande esperança é isso, é recuperar a vontade de pensar, porque muito tempo fomos perdendo, né, a vontade, caiu a preguiça de pensar, porque eram os outros que pensavam por nós. Então, para que gastar tempo pensando? Deixava que os brancos pensassem por nós. Perdemos o gosto de falar, porque não deixava a gente falar. E quando falava não tinha sentido, ninguém ouvia, ninguém acreditava, porque os outros pensavam por nós. Temos que recuperar isso. Daí não importa se é via oral ou escrita, é importante isso, né? Agora tem que fazer. E uma coisa que eu acho que, para concluir, nós, né, Maná, que nos escolarizamos, chegamos à universidade, podemos contribuir, pelo menos, motivar, não ter a vergonha ou medo de falar. Medo de falar, do nosso jeito, da nossa maneira. E cada vez mais rebeldes, né? Rebeldes, inclusive, nos modos como os não índios nos tratam, inclusive como as universidades nos tratam. Isso é um processo difícil, é um processo porque fomos sendo colonizados, e é um processo um pouco de refazer isso. A gente tem que fazer. Eu tenho procurado fazer esse esforço de espalhar, inclusive, isso e de articular os parentes indígenas, né? Só para fazer uma pequena propaganda, quem entrou agora lá na mesa de trás, depois que eu cheguei, deixei alguns livros que a gente organiza, nessa tentativa de fazer com que o pensamento e a voz indígena, pelo menos, fica disponibilizado, né? Tem alguns livros, que inclusive eu coordeno junto com os colegas, que são os únicos meios nossos indígenas de publicar o que estamos pensando, né? Então, os livros ali são resumos, né? São artigos, resultado de teses e dissertações de indígenas que já defenderam aqui no Brasil. Para exatamente mostrar, olha, isso é importante, a gente não pode... Primeiro que também ali não podemos ser tutelados, né? Eu já vi, na minha região, no Rio Negro, a chance de a gente publicar nossos artigos e nossos pensamentos, quase nada. Embora tenha um monte de ONGs, só publicam gente brancos que estudam Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Não é? Ou quando vai publicar é um mito, é uma narrativa. Mas discussões mesmo, de resultados de reflexões e crítica, ninguém quer publicar crítica, né? Por isso que não se publica. Se publica narrações indígenas, porque ali fala da mitologia, que é importante, né? Então, essas iniciativas eu acho que são importantes. Queria concluir com essa fala, um pouco na tentativa de problematizar, eu acho que essa discussão com relação à linguagem, à comunicação, porque acho que fundamentalmente o nosso problema de civilização hoje é sim de comunicação. De comunicação nesse sentido de compreender o nosso próprio mundo. Eu acho que os nossos mundos, indígenas e não indígenas, foram sendo desconstruídos e foram sendo construídos de uma maneira perversa. Quer dizer, é curioso, né? Parece que nós não concordamos com esse mundo que foi sendo construído para nós, mas, ao mesmo tempo, não nos sentimos suficientes para repensar um outro mundo. Eu acho que essa questão, então, da linguagem da comunicação não é apenas que eu queria chamar a atenção, embora a importância fundamental do registro, da comunicação, mas acho que, mais do que isso, é ter essa compreensão do que essas línguas significam para a existência dos mundos, né? Dos cosmos, das cosmologias,
das epistemologias, das ontologias, porque, no fundo, é isso que interessa do ponto de vista da existência de grupos tão diferentes como são os povos indígenas e os povos não indígenas. Obrigado. Vaidana Bhagavu, Vaidana Bhagavu, Bhagavaru Nabuma, Chashobanu Asho, Ashiratanib, Hanushira Inanu, Pokatirama, Hanapuka Inanu, Ramaika Bachi, Potiratambaina, O Ai, O Ai, O Ai. Vaidana Bhagavu, Vaidana Bhagavu, Bhagavaru Nabuma, Yavabana Asho, Ashiratanib, Hanushira Inanu, Pokatirama, Hanapuka Inanu, Ramaika Bachi, Potiratambaina, O Ai, O Ai, O Ai.